mundo fragmentado, em tempos de incertezas, onde muitos nomes são exaltados, existe apenas um nome, um caminho, uma verdade, um por todos, um Jesus por todos os perdidos, uma igreja por todos os feridos, uma missão para todos os chamados, uma família para todos os lares, uma vida nova para todos os corações, um pai para todos os filhos. A salvação tem um nome, e ele veio por todos. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Jesus é um por todos. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Bom dia, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam felizes. Hoje já é de se esperar, a igreja está mais enxuta, né? Por causa da data comemorativa. Se eu pudesse, eu não estaria aqui também. Se eu pudesse, estaria lá no Guarujá, na casa do meu pai. Guarujá não, Caraguá, né? Na casa do meu pai, mas estamos aqui, amém? Queridos, esse taser é o taser da nova série de mensagens que nós preparamos para ministrar a igreja durante 6 semanas. Então, durante essas próximas 6 semanas, nós vamos estar ministrando essa série de mensagens intitulada Um por Todos. O que é um por todos? Por que um por todos? O que significa um por todos? Dentro do taser, ali no áudio, você pode observar os 6 títulos das 6 mensagens que serão ministradas. Um Jesus por todos, uma família por todos, um pai por todos, uma casa por todos, uma nova vida por todos, uma missão por todos. Então, durante essas 6 semanas, nós vamos estar sendo ministrados sobre o poder que tem esse um por todos, amém? Então não percam, você que não consegui ver essa primeira mensagem, a segunda mensagem, vai lá no YouTube, acompanhe essas mensagens, acompanhe o que a igreja está vivendo, acompanhe o que a igreja está passando. Eu me lembro de uma vez ter até falado que na igreja, enquanto era lá na Queiroz ainda, tem um meme na internet, um vídeo na internet, de um homem que estava dando uma entrevista para uma reportagem, que ele juntou dinheiro durante anos para fazer parte de um cruzeiro, sair numa embarcação, viajar, passear numa embarcação. E aí, enquanto ele estava dando a entrevista ali naquela reportagem, ele de costas para a embarcação foi embora e ele ficou. E aí no outro ano, ele voltou lá e a repórter voltou lá para fazer entrevista com ele de novo. Só que nesse segundo ano ele amarrou uma corda na cintura e se amarrou no barco. Falou, se o barco for agora, ele vai me puxar e eu vou de qualquer jeito. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós deixamos o barco passar por causa de alguma distração. Porque a gente está vendo outra coisa. Porque a gente está se alimentando de outras fontes. Porque a gente está dando atenção para as outras coisas. E aí o barco vai passando, o barco vai embora e a gente está esperando o próximo ano, a próxima série de mensagens, a próxima vez que a igreja fizer, os próximos 21 dias de oração, a próxima conferência, a próxima festividade. A gente está sempre esperando o próximo, porque a gente deixa o barco passar por causa das distrações que estão nos perseguindo. Então, queridos, um conselho pastoral aqui que eu quero dar para vocês. Atente-se ao que a igreja está fazendo. Hoje é muito fácil você ser envolvido com alguma mensagem. Eu quero aprender um tema teológico. Você clica lá na internet e você vai ver vários vídeos lá. Você vai assistir diversas pregações. Você vai ver muitas pessoas falando sobre muita coisa. Mas preste atenção no que a sua igreja está fazendo. Preste sempre atenção no período em que a sua igreja está passando. Que fazendo isso, seus olhos espirituais vão ser abertos de uma forma que você nunca viu. Amém? Um por todos. Nós vamos entrar agora nessa série e o meu tema de hoje é um Jesus por todos. Pode mudar aqui. Um Jesus por todos. Tem uma história, isso é real, é verdadeiro. Uma igreja fez uma festividade na igreja.
e ela colocou uma placa do lado de fora da igreja, escrito o tema da festividade. O tema da festividade é: Jesus morreu para te salvar. E aí foram embaixo da placa e vandalizaram a placa, picharam a placa e escreveram embaixo dessa frase assim: me salvar do quê? Essa é uma pergunta verídica. É uma pergunta que, se não fosse num ato de vandalismo, se não fosse num ato de pichação, seria uma pergunta filosófica. É uma pergunta para ser feita todos os dias. É uma pergunta para ser respondida todos os dias. Porque é muito simples. A gente, quando a gente se converte, a gente vem para a igreja, a gente recebe uma teologia pronta. Então, quando a gente chega aqui na igreja, levanta a mão, eu aceito Jesus, eu me batizo, e aí eu viro um dizimista, um ofertante, eu venho para os dias de oração, eu faço jejum junto com a igreja, eu vou para os PGs, eu participo de tudo que a igreja faz, mas eu não sei do que Jesus me salvou. E sabe qual é a consequência de não saber do que Jesus nos salvou? É voltar toda vez no mesmo erro, desde sempre. Nunca ser transformado. Nunca ter uma transformação verídica. Nunca passar por uma transformação sobrenatural. Nunca passar por algo sobrenatural. Eu estou indo na igreja há 1 ano e minha vida não muda. Porque você não sabe do que Jesus te salvou ainda. É uma falha da igreja também. Como eu disse, a gente entrega uma teologia pronta. Eu venho aqui, ministro para vocês, e vocês saem daqui com o que eu ministrei. Mas diversas perguntas não são respondidas. As nossas perguntas internas não são respondidas. E aí, o que eu preciso fazer quando eu sou um ouvinte? Levar essa pergunta adiante. É por isso que eu sempre falo: não deixe os pastores em paz. Não deixe. Encha eles de pergunta. Pastor, como é isso? Pastor, como faz isso? Pastor, eu já falei isso aqui. Eu tive um momento na minha vida que eu falei para a Monique, falei: amor, mas ninguém me manda pergunta, ninguém me liga mais. Na época era ligação, né? Ninguém fala mais comigo. Eu gosto de responder perguntas e de pesquisar. Eu aprendo com isso, eu cresço com isso. E agora Deus me deu 2 filhas questionadoras. Agora tudo eu tenho que falar para elas. Ontem eu tive que falar sobre o que é purgatório para Eloá. Pai, o que é purgatório? Onde você viu isso, menina? Mas por quê? Porque a gente cresce com isso, a igreja cresce com isso, você precisa crescer com isso, as suas perguntas precisam ser respondidas. E por quem elas precisam ser respondidas? Pela igreja, pelo irmão lá no PG. Vem no dia de oração: por que jejum? O que é o jejum? Como eu faço jejum? Na semana passada nós discutimos sobre isso, sobre o que é o jejum, sobre como fazer um jejum, sobre o que o jejum, qual o poder que o jejum tem na nossa vida espiritual. Eu não sei se vocês sabem, mas a partir do 4º dia de jejum, você sente sabor na água. Você come o limão sem fazer careta. O seu corpo começa a se alimentar, ele alimenta ele mesmo. Esses dias, um senhor de 60 e poucos anos ganhou uma corrida de bicicleta. Como é que fala? Um triatlon. Um senhor de mais de 60 anos. No 14º dia de jejum. É um jejum acompanhado. Então ele faz reposições de proteínas. Mas o que ele aprendeu? Ele aprendeu a fazer com que o corpo dele gere energia para ele. Para que ele vença os obstáculos dele. Imagina isso na vida espiritual, queridos. Conheço pastores que eu mesmo vi um pastor ministrar no 38º dia de jejum dele. Ele saiu da academia, tomou um banho e foi ministrar na igreja. Eu estava lá. No 38º dia de jejum. Ele faz jejum de 40 dias direto. Então nós precisamos aprender, precisamos saber perguntar, precisamos saber o que perguntar. E o melhor lugar para fazer perguntas é aqui dentro. E é aqui que você vai saber do que Jesus te salvou. Por que eu preciso de um Salvador? Eu não pedi para ninguém morrer no meu lugar. Quem lembra dessa pergunta? Na internet.
Eu não pedi para morrerem por mim. Eu não pedi por um Salvador. Nesses últimos dias, eu acho que nesse último mês, os últimos 45 dias, nós tomamos um porre assim de assistir filme de super-heróis. Então nós assistimos a todos os Vingadores, nós assistimos Superman, nós assistimos Capitão América, nós assistimos Quarteto Fantástico, nós assistimos todos os filmes de super-herói que tem, que a gente conseguiu, a gente assistiu nesse último mês agora que passou. E todos os filmes têm algo em comum. O homem não pode se salvar sozinho. Ele sempre precisa de alguém mais poderoso do que ele. Então é um alienígena. Ele precisa de um alienígena, de um extraterrestre. Ele precisa de alguém que sofreu a exposição aos raios cósmicos e transformou o DNA dele. Ele precisa de alguém que desaparece, ele precisa de alguém super forte, ele precisa de alguém que é muito inteligente, que é super inteligente. Porque o cidadão comum não sabe se salvar. O cidadão comum, ele se torna uma peça a mais só. É uma massa de manobra. E aí, se você olhar hoje, para a sociedade de hoje, como que nós estamos? Olha para o cenário político de hoje. Você vê salvação no cenário político de hoje? Você vê salvação nessas ideologias de hoje? Você vê salvação nas religiões de hoje? Não, porque só existe uma fonte de salvação verdadeira. E ela é só uma, o nome dela é Jesus Cristo. O título, o tema, é embasado em uma história bíblica. E em Atos 4, eu estou com a minha versão NVT da Bíblia. Em Atos 4, no verso 11, a partir do verso 11, nós vamos ler o 11 e o 12. Diz assim: pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele acaba de ministrar uma mensagem onde quase 5.000 pessoas se converteram. Ali em Pentecostes, eles são alcançados, cheios do Espírito Santo, e eles começam a ministrar o Evangelho. E Pedro se levanta e começa a pregar. Primeiro eles estão falando em línguas, e o povo fala: esse povo está bêbado, eles estão bêbados, olha como eles estão falando. E aí o apóstolo Pedro se levanta com toda a autoridade, e ele fala: não, aqui não tem ninguém bêbado, ainda é 9 horas da manhã, como você acha que nós estamos bêbados? O que está acontecendo agora é o que o profeta Joel profetizou, que o Espírito Santo vinha sobre toda a carne, e o que está acontecendo agora é a promessa cumprida agora. E aí as pessoas se convertem, as pessoas se batizam, e o apóstolo Pedro continua na sua jornada de pregação. E qual o contexto? O que acontece aqui? Para entender como o apóstolo Pedro chegou nessa mensagem, nós precisamos entender o contexto que ele está. Passa para o próximo slide isso. E eu separei esse contexto em 5 partes. E nós vamos ler, abre a sua Bíblia aí. Nós vamos ler um pouco hoje. Atos 3, para você entender onde Pedro estava. Em Atos 3, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro.
Pedro e João se voltando para ele. Olhe para nós, disse Pedro. E o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. O apóstolo Pedro agora não está ministrando só a palavra de salvação. O apóstolo Pedro agora não está falando sobre só o que o Espírito Santo está fazendo. Agora o apóstolo Pedro está agindo através da cura. Lembra que a Dani falou aqui no início sobre a questão da generosidade? Quem nunca deu R$1 na rua? Quem nunca deu um pacote de bolacha na rua? Quem nunca comprou um litro de leite ou um pacote de arroz para dar para alguém que estava na porta do mercado? Todo mundo faz isso. A generosidade é do ser humano. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então tudo o que nós fazemos vem dele. E isso é graça comum, isso está em todos. Também gosto de assistir esses vídeos que a Dani falou. Eu até falo que quando eu estou resfriado, eu coloco nesses vídeos para eu chorar bastante e desobstruir as vias. Mas o fato é que a bondade, a generosidade, ela está em todo mundo, e principalmente nos dias de hoje. Porque você vê um cara dando R$100, R$1.000 hoje num vídeo, ele ganha 100 mil em um vídeo. Ele ganha 10 mil, ele dá 1.000, ele ganha 10 mil por causa de um vídeo que você assistiu, que você curtiu. Mas o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui? Ele está chegando na porta do templo para orar. Ele estava em 21 dias de oração também ali, no jejum de Daniel. E aí quando ele está chegando para orar, o mendigo olha para os dois. Opa, eu conheço esse cara aí. Esse cara é famoso. Esse Pedro aí é aquele que falou para aquela multidão lá. Quando aconteceu aquele negócio que as línguas estavam como fogo sobre aqueles homens. Eles têm alguma coisa para mim. E aí quando Pedro e João chegam na porta do templo, aquele homem que é aleijado desde nascença, ele nunca andou. Aquele homem nunca se moveu sobre os seus próprios pés. Aquele homem era humilhado desde a sua nascença, desde o dia que ele nasceu. Desde o dia que aquele homem nasceu, ele era carregado pelos braços e colocado na porta do templo para pedir esmola, para se humilhar, para ser humilhado. Aquele homem nunca conseguiu nenhum recurso com seu próprio talento, porque ele precisava dos outros. E até para pedir, ele precisava que alguém o carregasse até a porta do templo. E aí quando Pedro e João chegam perto dele, ele fixa os olhos nos dois apóstolos e ele pede a esmola. E agora Pedro com os bolsos vazios. E agora Pedro cheio do que nós precisamos ter. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Lembra o que a Dani falou no início do culto? O que nós temos hoje? Tem uma frase que é viralizada, né? Que hoje a igreja tem a prata e o ouro. E parou de falar levante-se. Hoje a igreja carrega a prata e o ouro, mas o levante-se está difícil. O levante-se gera vergonha. O levante-se dá vergonha porque se der errado não vai viralizar. Se der errado vira chacota. Se der errado ninguém vai falar no meu nome. Se der errado vão fazer bullying de mim. Se der errado meu nome não viraliza. Se der errado não dá like. É por isso que é melhor pagar. É por isso que é melhor gerar renda. É por isso que é melhor ter no bolso o que nós não temos no coração. A igreja não pode perder essa essência. É por isso que é necessário fazer essa pergunta: do que é que eu fui salvo? Jesus me salvou do quê? Pedro fala: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante-se e ande, em nome de Cristo Nazareno. A Bíblia fala que de um salto o homem se levantou e começou a dançar. E ele começou a glorificar a Deus. Mas ele não estava num lugar comum, ele estava na porta do templo.
E quem estava dentro do templo? As autoridades políticas e religiosas estavam dentro do templo. E aí lá dentro eles veem aquele homem que eles viam todos os dias quando entrava dentro do templo. Agora, ó, aleluia, glória a Deus, e dançando. E eles param e falam: quem foi que fez isso? E aí eles chamam Pedro e João. Ele fala: por que vocês fizeram isso? Por que vocês curaram este homem? Hoje não é dia de trabalho, hoje não é dia de cura. E aí Pedro e João, com toda a ousadia, olha o segundo contexto, com toda a ousadia, ele começa a pregar. E ele fala, Pedro fala, a partir do verso 12 do capítulo 3. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele: porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, que glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos. Apesar de ele ter decidido soltá-lo, vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu que todos os profetas haviam predito acerca do que Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Pedro não está num lugar comum. Pedro está diante de uma liderança política e religiosa daquele lugar. E ele está apontando o dedo na cara da autoridade e está falando assim: aceitem a Jesus, aqueles que vocês mataram, para que os seus pecados sejam apagados, para que você seja perdoado, para que a graça te alcance, para que o perdão te alcance, para que a morte de Jesus tenha efeito sobre a sua vida. Deus abençoe. Pedro está agora com toda a ousadia, de peito aberto, falando no lugar onde só as autoridades falavam, onde não era qualquer um que falava. Entenda que aqueles homens não aceitavam que um mendigo aleijado estava andando diante deles. Entende que um milagre sobrenatural não mudou o caráter daqueles homens. Entende que ver, que acompanhar, que testemunhar não faz a diferença. O que faz a diferença? Se entregar e aceitar que um só morreu por nós, para que os nossos pecados sejam apagados. Uma vez um questionamento veio sobre isso, porque parece até injusto. Eu tenho isso escrito há muitos anos. Por quê? Quem pecou para que nós fôssemos pecadores? Quando nós vemos Romanos, o apóstolo Paulo vai ensinar lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou chegar lá ainda. Mas quem foi que pecou? Um homem pecou. O pecado entrou no mundo através de uma pessoa, através da atitude irresponsável de uma pessoa. E todos nós recebemos essa carga. E todos nós fomos responsabilizados. E aí eu lembro que eu escrevi assim: qual a injustiça? E a injustiça é quando o inimigo, Satanás, pecou, 1/3 dos anjos caiu junto com ele. E por que não foi um anjo, todos os anjos não foram responsabilizados? Como nós.
Por que Deus tratou a gente diferente? Por que quando Satanás peca, ele peca no céu? Foi Satanás que tentou Adão e Eva, então ele pecou antes de Adão e Eva. Mas por que foi diferente? Por que a consequência foi diferente para nós? Por que a nossa sentença foi diferente? Isso é simples. Os anjos não foram criados como nós. Os anjos foram criados em série. Então, o relato de criação do homem, ele é específico, ele é detalhado, ele é técnico. A palavra fala que Deus formou do barro a nossa composição. E aí nessa composição ele soprou um espírito de vida em nós. E aí nós nos tornamos alma vivente. Então nós vivemos essa tricotomia, corpo, alma e espírito. Existe a parte física que Deus modelou com suas mãos. Existe a parte espiritual que Deus nos mandou da sua própria boca. Ele soprou nas nossas narinas o nosso fôlego de vida. E existe a nossa alma. Nós nos tornamos a alma vivente. Os anjos são espíritos criados em série. Então Deus não detalha a criação dos anjos. Por quê? Deus deve ter dito assim: que hajam os querubins, buf, que hajam os serafins, buf, que hajam os... E Deus foi criando. O homem não. Deus preferiu partir de um. E aí Deus cria Adão. E aí de Adão Deus cria Eva. E aí de Eva todos nós partimos. Faça uma pesquisa, lição de casa. Pesquise um nome chamado Eva mitocondrial. É um estudo, eu esqueci o nome agora da matéria, mas é um estudo que mostra que o nosso DNA parte de uma mulher só. Então esse DNA mitocondrial, ele só é passado através do feminino. Um homem tem esse DNA, mas, por exemplo, as minhas filhas não têm esse DNA que eu tenho. Esse mitocondrial, ele para em mim, ele para no homem. Mas as minhas filhas vão passar para os filhos delas. Por quê? É contínuo da mulher. Isso significa que, retrocedendo essa matemática, retrocedendo essa conta, nós vamos chegar em uma só mulher. Se esse DNA só passa de mulher para mulher e para do homem, Adão não passou para frente. Adão não passou esse DNA para Sete, que é a nossa genealogia. Adão não passou, Eva passou para ele. Então nós partimos de uma só mulher. Isso é um estudo recente, tem 30 e poucos anos esse estudo. Então nós cremos que Jesus morreu por nós. Por quê? Porque Deus decidiu nos dar mais uma chance. E por que só um? Porque só basta um para Ele. Porque não precisa de toda a mitologia. Não precisa... Queridos, vai estudar a questão dos deuses mitológicos, dos deuses gregos. Cada era é um salvador diferente. Cada geração um salvador com um nome diferente. Nasce o deus Eros, aí vem o Enos e mata ele, e aí vem outro, e é sempre um deus mais forte que o outro. Você vai lá para a Índia hoje, tem milhares, milhões, são milhões de deuses na Índia, milhares, 4 casas, né? Milhões são 8 casas, 8 númerozinhos. 1 mais 8 zeros, mais 7 zeros, né? Sei lá, 6 zeros. Milhões de deuses na Índia, porque eles estão procurando um Salvador. Eles não sabem do que eles precisam ser salvos. É por isso que eles têm milhões de deuses. Eles não sabem do que eles foram salvos. É por isso que eles permanecem no mesmo erro continuamente. Essa mensagem que o apóstolo Pedro prega e essa ousadia que ele usa de apontar o dedo na cara das autoridades, falar, vocês precisam abandonar o pecado de vocês, gera uma consequência. E aqui em Atos 4, a partir do verso 1 diz assim:
Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles o prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. De novo, Pedro dá um tiro certo. De novo, Pedro, ao abrir a sua boca com ousadia, num lugar incomum, traz salvação para aquelas pessoas. Porque numa era em que a religião e a política se misturam, ela começa a se complementar, nós perdemos a essência do que é divino, nós perdemos a essência do que é sobrenatural. Então nós passamos a confiar agora não mais na divindade de Deus, mas nós começamos a confiar agora na divindade de um homem. Paramos de colocar a expectativa em Deus e começamos a colocar a expectativa num voto. Eu nem sei porque eu estou falando de política tanto hoje. Mas ao olhar para o nosso cenário local, para o que está acontecendo agora no nosso país, queridos, nós precisamos continuamente colocar a nossa fé e esperança em somente um Salvador. Talvez Ele não vai nos salvar do comunismo, talvez Ele não vai nos salvar da política, da questão política, mas que Ele tem uma promessa de salvar as nossas vidas e nos levar para morar com Ele no céu por toda a eternidade. E isso nós não podemos perder. Então não é a influência, o modo que fala, não, é o poder que esses homens carregam de levanta e anda. Chega de confiar no bolso, chega de confiar nas contas. Falei aqui no nosso encontro de homens, isso já aconteceu no nosso país. Não adianta quanto você tem na sua conta bancária, se o governo quiser, ele tira amanhã isso das suas contas. Ele tira amanhã das suas contas isso. A sua fé e esperança tem que estar no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, que entregou a sua vida por nós para nos salvar, para nos tirar do lamaçal de pecado e nos levar, nos transportar para a sua gloriosa luz. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós devemos confiar. Eu fico triste de ver muitas pessoas que eu conheço, não daqui, mas muitas pessoas que eu conheço se entregando a essa questão política. Tem um amigo meu que amo de coração, ele me manda todo dia um vídeo de política. Mas cara, vai se converter, velho. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos... Para com isso. E um dia ele está de um lado, outro de outro, isso que é pior. Pessoas se distanciando, pessoas virando a página, a chave, a mão, por causa de política. Então, Pedro e João agora são presos. A consequência de uma mensagem poderosa, no meio de pessoas poderosas, é isso. Porque o que eu carrego? O que eu carrego não sou o que eu sou. Não é o que eu sou. O que eu carrego é mais poderoso do que eu. O que eu carrego é uma mensagem poderosa. Eu não sou poderoso. Então, se eu pregar hoje 5.000 pessoas se converterem, eu durmo feliz dentro de uma cela de cadeia. Eu durmo feliz dentro de uma prisão. Eu me deixo ser degolado feliz. Eu me lanço numa fogueira feliz, se uma pessoa for alcançada pela mensagem que eu carrego. Imagina 5.000. E não é a primeira vez que Pedro prega e essa multidão se converte.
Queridos, a mensagem que nós carregamos é mais poderosa do que qualquer poder que este mundo pode oferecer. Foi para isso que nós fomos salvos. O que a Dani falou aqui já no início do culto. O que é que você está carregando? O que é que nós carregamos? O que nós carregamos é precioso, é poderoso, é libertador. E por que é que nós não falamos isso todos os dias? E por que é que nós não nos dedicamos a isso todos os dias? E por que é que nós não colocamos as nossas forças, o nosso tempo, o nosso investimento, o nosso dinheiro, tudo que nós temos, para que isso seja evidente todos os dias? Pedro prega, gera um milagre. Esse milagre gera uma ousadia para ele pregar. Essa pregação de Pedro gera uma consequência, mas também lhe dá uma autoridade. E que autoridade é essa? De falar de quem Jesus é. Eu trabalho, onde eu trabalho tem muita carteirada. Tem muita carteirada. Trabalho no aeroporto de Guarulhos e acho que todo mundo sabe o que aconteceu lá alguns anos atrás, né? Aquele roubo do ouro. Por que aquele roubo foi bem sucedido? Autoridade. Autoridade. Os caras deram uma carteirada na portaria falando que era a Polícia Federal. E entraram lá dentro e roubaram aquele ouro de uma forma assim, cinematográfica e muito rápido e fácil. Por quê? A autoridade. Mas a autoridade era deles? Não. Era do nome que eles carregavam. A autoridade não era deles, era do veículo que levava eles. A autoridade não era deles, era do distintivo que eles estavam carregando. Ainda que falso, mas era uma autoridade. E nós sofremos lá todos os dias com isso. O setor que eu trabalho sofre muito com isso. Com essa autoridade, com essa carteirada. Eu precisei já enfrentar muitas vezes isso. Já arrumei para a cabeça muitas vezes. Do cara me peitar com um distintivo na cara e eu falar para ele, aqui você não passa, irmão. Aqui você não passa. O meu trabalho vai ser feito. Eu sou mandado embora às 5 da tarde, mas o meu trabalho continua sendo feito. Eu falei, eu morro por justiça, eu morro. Mas eu não arredo o pé de um lugar onde se eu sei que eu estou certo, eu não tiro o pé dali. Não adianta o tamanho, quem é, o poder, a influência, eu não tiro o pé de onde eu estou. Me ferrei muito por causa disso. Mas essa autoridade que é nos dada, que Pedro tem, que João tem, não é autoridade deles, não é uma autoridade nominal, não é uma autoridade que nos dá influência, não é. Olha só, de novo isso. Quem viu uma pesquisa que foi levantada esses dias do maior influenciador cristão do mundo? Quem viu? Levanta a mão assim. Não acredito que só vocês dois viram. Mas saiu uma pesquisa do maior influenciador cristão do mundo. O maior influenciador cristão do mundo é brasileiro. O maior influenciador cristão do mundo mora aqui no nosso país. O maior influenciador cristão do mundo, que tem as maiores redes sociais do mundo, que fala para o maior número de pessoas do mundo. Um canal de televisão aberta chamou ele para fazer um programa. E foi cancelado no 3º episódio, por falta de audiência. Porque a autoridade que nós carregamos não está no nosso nome. Não é sobre o que eu sei fazer. Não é sobre o que eu falo. É sobre o que Ele fez em mim. O apóstolo Pedro vai falar aqui no verso 20 do capítulo 4. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que nos transformou. Não podemos deixar de falar daquilo que nos salvou. Não podemos deixar de falar daquilo que nos tirou de um lugar de pecado
de um lugar de perdição, para uma gloriosa luz, para uma promessa eterna. Nós não podemos deixar de falar do que Jesus fez nas nossas vidas, do que Ele representa nas nossas vidas. O que nos dá autoridade não está no nosso nome, na nossa identidade, mas está no que Ele é e no que Ele representa. É por isso que esse influenciador não conseguiu. Porque o que Deus deu para ele num lugar é para aquilo ali, é para aquela rede, é para aquele lugar. Para que mudar? Por quê? Dinheiro, fama, influência, seguindo o caminho que o mundo está entregando. Todo mundo aqui sabe que uma TV aberta, ela é regida pelo governo. E você não tem autoridade para falar o que você quer lá. Você pode ser cancelado de um dia para o outro dentro de uma TV aberta. Ainda existe a rede social, que a gente ainda pode se expressar em algumas redes sociais. E qual o problema? Como que o maior influenciador do mundo teve essa preocupação de entrar numa TV aberta? Por quê? E a mensagem dele nem é boa, gente. Não assista ele, não. É o David Leonardo, não assista ele, não. Então o milagre nos faz ter ousadia, mas ele gera consequências. Essa consequência nos dá autoridade. E essa autoridade, ela só é vivida quando nós vivemos ela em obediência. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que Jesus fez nas nossas vidas. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Nós não podemos deixar esse barco zarpar. Nós não podemos deixar essa oportunidade se afundar na nossa frente sem a gente fazer parte disso. Eu preciso fazer parte disso. Eu preciso entrar nisso. Eu preciso estar mais perto disso. Eu preciso caminhar com pessoas que estão vivendo isso. Eu preciso estar mais antenado com isso. Eu preciso aprender mais sobre isso. Eu preciso investir mais sobre isso. É por isso que nós nos debruçamos sobre isso. É por isso que nós lutamos para não desviar o caminho. Como eu disse, a minha vontade era estar lá na casa do meu pai hoje. Eu estou de férias. Mas não é a minha vontade que eu sigo. Se fosse a minha vontade que eu estivesse seguindo, eu estava passando mal agora de tanto comer ontem. Quase, né, meninas? Mas as nossas vontades têm que ser postas de lado, para que a vontade de Jesus seja realizada, para que a vontade de Deus seja feita, para que a vontade do Pai, lembra de João Batista, que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e que eu desapareça, que ele cresça e que eu suma, que o meu nome seja jogado no lixo, para que o nome dele seja glorificado. Nós precisamos colocar tudo das nossas vidas nesse contexto. Tudo. Vida financeira, vida sentimental, vida conjugal, vida ministerial. Tudo colocar dentro desse contexto. Por que eu estou trabalhando no que eu estou trabalhando? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou servindo no que eu estou servindo? Será que eu consigo dar conta disso? Será que eu consigo fazer isso? Como aplicar essa mensagem nas nossas vidas? Pode mudar aqui. Aplicação. Quem quiser, eu mando o PDF depois lá no grupo, amém? Quem gostou do PDF que eu mandei? Aí, ó. Então vou mandar esse também.
Vocês vão ter que fazer a mesma coisa, hein, Júnior? O milagre que nós vivemos. Em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Essa é a versão NVT. Mas na versão Almeida, que é a mais compartilhada entre nós, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então por que é que nós precisamos de um Salvador? Porque nós estávamos longe da glória de Deus. Porque existe um fator impeditivo de nos aproximar de Deus, que se chama pecado. Deus odeia o pecado. E sabe por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado faz com que nós nos escondemos de Deus, que nós temos vergonha de Deus. Lembra da resposta de Adão lá no Éden para Deus? Adão, onde estás? E Adão fala: Senhor, eu me escondi porque eu estava nu e tive vergonha de ti. É isso que o pecado faz com a gente. O pecado faz com que a gente tenha vergonha da face de Deus. O pecado faz com que a gente tenha vergonha da visitação de Deus. O pecado faz com que a gente se esconda da presença de Deus. Aí Deus fala: mas quem falou que você estava nu, Adão? Você fez o que eu falei que não era para fazer. Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer. Você se aproximou do que eu disse que não era para se aproximar. Você se relacionou com o que eu disse que não era para se relacionar. Você continua fazendo o que eu estou dizendo que não é para você continuar fazendo. Você continua nessa roda de pecado, Adão. É por isso que você está escondido, Adão. Deus está aqui facinho se mostrando para Adão, e Adão está se escondendo porque pecou contra Deus. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque agora quando Jesus olha para nós, Ele não vê a minha face direta, não. Ele vê o Filho que Ele entregou por nós. Ele vê o sangue do Cordeiro Santo que foi derrubado por nós. Ele vê as vestes limpas que Jesus conquistou na cruz por nós. Agora Ele vê esse Jesus no nosso lugar, e Ele fala: agora eu consigo te enxergar. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Nós ganhamos ousadia com isso. O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, em 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu um espírito de que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Poder. É, você tem todo o poder. Eu mando e desmando. Faça isso, faça aquilo. Vai para lá, vai para lá. Mas se você tiver amor, você vai abraçar. Só que se você abraçar demais, você vai mimar. Aí você tem um autocontrole. Ó, vem cá, me abraça. Mas agora vai fazer isso. Mas ousadia. Quem tem o Espírito de Deus tem ousadia. Ousadia para quê? Ousadia para entrar em lugares que muitos não têm coragem para entrar. Ousadia, poder e autocontrole para falar sobre a palavra dele, sem subjugar ninguém, sem julgar ninguém, sem maltratar ninguém. A palavra de Deus, ela serve para nos levantar, para nos tirar de um lugar de humilhação, como aquele homem estava na porta do templo. Quem passava na porta do templo? Sacerdote, levita, as pessoas que iam sacrificar, as autoridades políticas e religiosas, todos eles passavam lá. Imagina essas pessoas saindo de casa e separando algumas moedas para entregar para aquele mendigo. Olha, filho, hoje faça uma boa ação. Quando a gente passar por aquele mendigo, sabe aquele mendigo que fica lá na porta do templo, todos os dias que a gente vai lá, entrega essa moeda para ele, Deus vai te amar tanto fazendo isso. E aí o filho vai. Agora imagina você chegar no seu filho. Quando você chega lá, coloca a mão sobre a cabeça dele e fala para ele: olha só, eu não tenho moeda hoje, mas o que eu te entrego, a salvação de Jesus está aqui, levanta e anda.
Imagina o seu filho vivendo um milagre. Imagina o seu filho vivendo um sobrenatural. Imagina a sua esposa vivendo o sobrenatural. Imagina o seu marido vivendo os milagres dentro de casa todos os dias. Imagina a sua vida sendo rodeada de testemunhos, de milagre, de vida sobrenatural. Imagina o seu dia sendo encharcado de testemunhos sobrenaturais. A sua vida é transformada. Ousadia. Tudo isso vai gerar uma consequência, mas isso já foi nos ensinado pelo próprio Jesus. Em Mateus 10:18 ele diz: por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Tem um livro que eu indico para todo mundo ler, todo mundo precisa ler esse livro. Chama-se Os Heróis da Fé. Histórias incríveis de homens que você não dá nada. Homens que morreram, tem um homem que morreu com 28 anos, mas que pregou o evangelho em mais de 15 países, andando de barco. E o que é que nós fizemos? E o que é que nós fazemos? Os heróis da fé não são aqueles que têm o maior número de curtidas nas redes sociais, que têm o maior número de visualizações nas redes sociais, não. Os heróis da fé são aqueles que permanecem, mesmo que as circunstâncias dizem não. Tem um testemunho lá nesse livro, de um homem que criou um orfanato e cuidava dos órfãos. E um dia ele não tinha nada no armário para comer. E o relato histórico diz que de manhã ele passou a noite orando e de manhã, quando ele abriu o armário, estava lá todo o alimento que ele precisava. A gente fala, mas isso é surreal. Não, não é. Há 5 anos, em 2018, no Paraná, isso aconteceu com amigos meus. Amigos meus dormiram na base missionária e não tinham o que comer. E aí o líder deles falou, levanta-se, vamos nos levantar, e 3 horas da manhã a gente começa a orar, e a gente passa o dia de jejum. A gente já não tem o que comer mesmo, a gente já passa o dia de jejum. É fácil assim, né? É muito simples assim, né? E aí 3 horas da manhã eles começaram a orar. Às 6 horas da manhã, a moça que vinha para preparar o café deles chegou na base missionária e abriu os armários. Tinha alimento dentro dos armários, tinha alimento dentro da geladeira. E ela fez a mesa do café para todos eles. E foi chamar eles lá no templo de oração para eles virem para tomar café. Eles falaram, não, mas a gente não tem o que comer. E quando chegou lá, a mesa estava posta. Murilo. Era o Murilo que estava lá. Quem conhece o Murilo aqui? Isso continua acontecendo, queridos. Deus continua provendo aqueles que o buscam. Deus continua enchendo aqueles que o buscam. Deus continua dando ousadia. Deus continua dando autoridade. Em Lucas 10:19, Jesus disse assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cabeças, sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Nada. A gente tem muito medo das consequências. Por que a gente tem medo das consequências? Porque a gente não está dando atenção ao que o Senhor está falando. A gente não está dando atenção ao que está escrito na sua palavra. Ele está falando, nada lhes causará dano. Pisar em cabeça de serpente, pisar sobre escorpiões. Ele está falando de pregar o evangelho no deserto, no meio do deserto. Está falando, vocês vão falar sobre autoridades e eles não vão fazer nada com vocês. Sabe por que a nossa vida já não nos pertence? Se a gente morrer aqui agora, a gente está na glória. Se a gente morrer aqui agora, o nosso sonho é realizado. A gente precisa colocar a nossa atenção, nossa fé no que é eterno. Sempre quando eu ministro lá em casa eu falo isso. A palavra fala que nós temos uma eternidade com Deus. Então esse aqui, gente, é só o princípio de tudo. Imagina
uma dor que você está sofrendo agora e imagina isso sendo curado para toda a eternidade. O nosso cérebro, o nosso psique não consegue assimilar isso. Nós não temos noção da eternidade. Nós não conseguimos, porque nós temos tempo. O meu tempo já passou. Nós temos tempo, nós corremos contra o tempo. Então nós não conseguimos enxergar a eternidade. Por quê? Porque o que Deus nos prometeu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, o que Ele tem preparado para aqueles que o buscam. A última aplicação de obediência: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados do meu Pai. E também eu vos amarei e me revelarei a todos eles. O nosso relacionamento com Deus, ele é progressivo. Então, ao tempo que você é obediente, o Pai te amará. E aí Jesus te amará mais. E aí Ele se revelará mais. E aí com Ele se revelando mais, você é mais obediente. E aí Ele vai se revelar mais. E Ele vai te amar mais. E Ele vai se revelar mais para você. E aí no momento que Ele se revelar mais para você, você vai ser mais obediente. E aí o seu relacionamento com Ele vai só aumentando, multiplicando. Vai só crescendo. Preste atenção ao que a sua igreja está vivendo. Preste atenção no modo em que a sua igreja está entrando. Preste atenção, queridos. A gente fala sempre que nós precisamos entregar nossa vida por completo para Jesus. Isso não significa que nós temos que abandonar tudo. Não, tem gente que vai servir a Jesus dessa forma no serviço em que ele está, no esporte que ele está praticando, no hobby que ele está praticando, lá no empreendimento dele, dentro da casa dele, dentro da família dele. Mas você precisa entender, se existe algo ali que está te tirando do caminho, você precisa recalcular essa rota. A nossa ambição tem que estar no céu e não aqui. Nossa ambição tem que estar na eternidade e não aqui. É muito bom ter as coisas aqui, conquistar as coisas aqui, e não está errado. Se você tem essa qualidade, faça, corra atrás, prospere a sua família, dê conforto para a sua família, mas não deixe que a eternidade fuja do seu alvo. Não seja desobediente a Deus para alcançar essas coisas, porque Deus tem coisas muito melhores para vocês. Amém? Eu tinha mais algumas coisas, mas eu vou parar por aqui. Mas nós encerramos. Fique de pé, deixa eu orar com vocês. Lembre que essa é uma série, gente. Série de 6 mensagens. O Viva Kids lá embaixo, ele está sendo ministrado com as mesmas mensagens que nós estamos aqui. Esse esboço de mensagem está com a turma do Viva Kids lá embaixo hoje. Então, todas as mensagens que nós ministramos aqui está sendo ministrado no Viva Kids. Então, quando você for orar, ore pelo Viva Kids, ore pelo time do Viva Kids. Nós estamos trabalhando para essa unificação, para que todo mundo pense do mesmo jeito. Por isso que eu vou mandar esse PDF para você, para quando você tiver alguma dúvida, você retornar aqui, para você ver como é a mensagem, para você entender como eu penso a mensagem, como eu entendo a mensagem. Não leia só um versículo da Bíblia, leia todo o contexto, você vai entender muito melhor. Você vai passar uma semana estudando isso aqui e você vai ver como que a sua vida pode mudar no seu relacionamento com Deus. Ricardo, eu vou arrumar um emprego novo quando eu ler isso? Não, seu relacionamento com Deus vai melhorar. E aí Ele te dá algo novo. Ele te dá o que você precisa, amém? Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que hoje eu preciso de um Salvador. Porque eu vivo num mundo de pecados. Porque eu vivo num mundo que não é atraente a Ti. Porque eu vivo num mundo que repele o Teu Espírito. Mas através do Teu amor e a Tua bondade, o Senhor me entregou o Teu Filho para morrer naquela cruz, para pagar todos os meus pecados. E hoje eu sei
que eu preciso de um só Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor.